Graças a Deus, né, por mais um momento na presença do nosso Senhor, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de ouvir, de louvar, de manifestar a nossa gratidão, tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E hoje nós iniciamos, né, o pastor Silas pela manhã. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Amós e iniciamos aí essa série de mensagens. Creio que Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente nos nossos corações. O tema que Deus colocou no meu coração durante essa semana foi métodos e credenciais de Deus. É algo assim, né, que até chega a ser um pouco redundante, porque todos nós, eu creio que sabemos que Deus, Ele tem um método, né, Ele tem uma forma de trabalhar, Ele tem os seus princípios, né, Ele tem os seus objetivos. Deus, Ele tem todos esses princípios para trabalhar na nossa vida, assim como também Ele tem os seus sonhos, e dentro desses sonhos, Ele constrói os seus métodos para trabalhar na nossa vida. E Ele se apresenta como Ele é. Deus, Ele não esconde nada. Deus, Ele chega na nossa vida, Ele fala quem Ele é, Ele fala qual é o seu propósito, e aí cabe ao homem decidir se nós vamos seguir esses métodos dentro daquela autoridade, daquele homem que nos mostrou que tudo isso pode acontecer. E quando nós conhecemos que Deus está acima de todas as coisas, nós entendemos isso, nós passamos a caminhar dentro do método de Deus. Então, lá em Amós, capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais ouviu a respeito de Israel. O homem que estava no campo, o homem que estava até de certa forma afastado da sociedade, Deus fala com ele. Deus olha para aquele homem e vê um instrumento, e vê uma pessoa que é capaz, que está habilitada, que está preparada para levar a palavra dele. E aí é onde que começa os pontos de interrogação na nossa mente e também na mente do povo daquela época. Por quê? Segundo as minhas palavras, um homem preparado, um homem que Deus tinha olhado para ele e visto, esse é um homem capacitado para levar a minha palavra. Mas como assim? Um homem do campo, um homem afastado da sociedade, um homem que estava distante de tudo que estava acontecendo. Mas aí é que está. Os métodos de Deus, ele é diferente dos métodos do homem. Quando Deus olha para você, Ele não vê
segundo a sociedade. Ele não vê segundo os padrões da nossa atualidade, mas ele olha e vê uma pessoa segundo o coração dele. E aí ele começa a trabalhar, assim como foi na vida de Amós. E veja que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus trabalha em grande parte em pessoas que, para a sociedade, não estava habilitada dentro dos métodos de Deus, dentro dos padrões de Deus. Mas Deus viu além da sociedade. Nós temos, por exemplo, Davi, que também estava afastado, que estava com as ovelhas. E Deus olhou para ele e falou: esse eu quero usar. Esse eu tenho grandes planos. Mas, pensando mais um pouco, nós temos também Maria. Quem era Maria? Qual era o status dela? Social? Quem era? Mas Deus olha para ela e fala assim: essa aí, eu também tenho grandes planos para ela. Quando nós olhamos para José, também ali na sua família, pequeno, mas Deus também olha para ele e fala: desse aí, também eu tenho grandes planos. A grande pergunta é: que plano que Deus tem para a sua vida? Ele já tem falado com você, Ele já tem revelado algo na sua vida, já tem revelado planos, sonhos, determinado algo para você fazer? E se Ele tem feito isso, você já se levantou, já começou a caminhar rumo, em direção à vontade de Deus? Porque não é aquilo que nós somos, mas sim aquilo que Deus nos transforma, nos capacita, nos levanta, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. E assim nós vamos adiante. E a cada momento nós vamos nos capacitando. Veja nesses exemplos, Moisés, Pedro. Deus, Ele tem chamado não aqueles que têm grandes potenciais segundo a sociedade, segundo a atualidade, mas Ele tem levantado homens e mulheres que estão segundo o coração de Deus, segundo os padrões de Deus. Então a palavra de Deus geralmente vem sobre homens de humilde nascimento, não porque é pobre, não porque não tem riqueza, mas de um nascimento genuíno, de uma família que procura caminhar nos caminhos do Senhor. É aí aonde Deus está sondando os corações. É aí aonde que Deus está procurando habitação para fazer grandes coisas. Numa era tão desafiadora como nós vivemos, Deus está à procura de homens e mulheres que se levantem, assim como Amós. E quando a gente vai olhar também, lembra quando iniciou a série de mensagens lá com as cartas da prisão?
Deus levanta Paulo, ainda lá na prisão. E Paulo, mesmo preso, ele entende o método de Deus. Ele fala: olha aqui, todo o palácio está conhecendo a palavra. Lá com Oséias, que traz todo aquele projeto para que a sociedade entendesse o que estava acontecendo. Agora há pouco com Joel, e agora com Amós. Então veja que Deus, Ele sempre procura pessoas que estão com sede, sedentas, para levar a mensagem dEle e para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque a gente só vê o sobrenatural de Deus quando nós caminhamos nele. Todas essas pessoas poderiam falar assim: não, eu quero ficar no meu local de segurança, do meu local de conforto. Mas eles aceitaram e seguiram aquilo que Deus tinha planejado. E assim eles viram o que Deus foi fazendo durante a caminhada de cada um. Então, se nós queremos ver também o agir de Deus, nós temos que receber essa missão e começar a caminhar dentro dos padrões de Deus, dentro da vontade de Deus. Deus escolhe as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. Preste bastante atenção, as coisas tolas do mundo, mas para Deus é um vaso de honra, para Deus é um vaso de bênção, para Deus é um canal que estará levando a mensagem dele. Para o mundo, talvez não seja ninguém. Lá em Brasília, preparando essa mensagem aqui, eu lembrei, em Brasília, na rodoviária ali, quem conhece, sempre que eu caminhava por ali, indo e vindo, tinha um senhorzinho com a Bíblia grande assim, igual essa, mas bem surradinha. E ele sempre estava lá pregando. Eu não conhecia ele, não sabia o nome dele. Mas Deus chamou ele para estar ali, levando a palavra. Veja João Batista, quando ele saiu, quem é aquele que vem no meio do deserto, pregando a palavra, anunciando o ano aceitável do Senhor. Então veja, que não é o que o mundo acha, não é o que o mundo está dizendo, mas sim o que nós somos para Deus. E Deus olha e fala assim: de você, eu quero fazer grandes coisas, eu quero operar grandes coisas. Então Deus conhece o homem certo, no tempo certo, para o lugar certo. Você não está aqui por acaso, Amós não estava ali por um acaso, Moisés, Maria não estava ali por um acaso. Deus tinha preparado. Deus nos preparou para esse momento, para essa data, para esse local, para essa região, para cumprir aquilo que é sonho dele, nesse momento, naquele endereço, naquele local, naquela região. Agora nós vamos receber essa missão e ir adiante. Porque Amós era um homem simples, mas ele foi levar uma mensagem para uma nação.
E como nós vamos ver mais à frente, não era uma mensagem tá tudo certo, olha, pode continuar dessa forma, porque isso qualquer um pode fazer. Mas na hora de chegar e falar, olha, precisa de conserto, precisa de restauração, precisa de voltar para os caminhos de Deus, aí é algo desafiador. Então, o chamado de Deus toma homens de humilde condição e os coloca nas mais altas esferas da vida. Enquanto nós estamos pensando com a nossa mente limitada, Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Enquanto nós pensamos que, não, eu não vou falar porque pode incomodar alguém, eu não vou falar porque essa pessoa pode ficar chateada, Deus está nos incomodando a levar a palavra dEle, a declarar aquilo que é a vontade de Deus. Em muitos casos, através do nosso testemunho, através das nossas ações, e Deus vai fazendo uma transformação. Deus vai fazendo com que o sonho dEle seja realizado no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, aonde que você pisar os seus pés, aqueles que estão ali vão sentir a diferença, vão sentir que algo diferente começou a acontecer naquele local, porque ali está uma pessoa que recebeu o chamado, recebeu a vontade de Deus, e assim ela começa a transmitir para aqueles que estão ao seu redor. O humilde pastor foi enviado a advertir os reis de Israel. Talvez ele possa ter sentido um certo temor, porque nós somos humanos, nós sentimos medo, nós sentimos emoções, mas quando o homem ele tem a certeza que aquilo vem de Deus, que é Deus que está falando com ele, que aquela é a vontade de Deus, todo medo, toda incerteza, ela cai por terra, porque nós acreditamos de quem é aquela ordem. Talvez até nós começamos a nos perguntar, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como Moisés, Nossa, eu vivi tanto tempo lá no palácio e agora eu tenho que voltar lá. Como que eu vou me expressar? Qual vai ser a reação daquela pessoa? A única certeza que nós precisamos ter é: Deus está mandando, então eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou seguir aquilo que é a vontade de Deus. E nisso, toda incerteza, toda dúvida, ela cai por terra. E aí nós vamos caminhando cada dia mais e mais. Amós interfere na política internacional e denuncia o pecado nos palácios de reis, bem como na injustiça de sua própria nação.
Veja que são pontos bem sensíveis, não é verdade? Se a gente pegar, né, a nossa experiência, a nossa vivência de hoje, e pensar em um homem que se levanta para mostrar o que não está certo na política, nas altas classes sociais, em todas as questões da sociedade. Imagine como uma pessoa dessa ia ser vista. Será que para muitos ia ser apoiado? Será que para outros ia ser criticado? Como seria se um Amós aparecesse, surgisse no nosso meio hoje, expondo todas as questões que estão erradas na sociedade? Será que ele seria apedrejado? Com as críticas que nós temos hoje, né, na internet, se uma pessoa fala alguma coisa errada, né, já é totalmente, né, martirizado. Se não está de acordo com a aceitação, né, daquilo que a sociedade está aceitando, todos começam a criticar. Imagine o desafio desse homem. Mas ele se levantou para falar contra todos esses sistemas. E por que em muitos casos nós nos intimidamos? Porque a igreja hoje, né, se você falar que é crente, se você falar que é evangélico, as pessoas já nem quer mais continuar a conversa. Muitos nem falam que é crente, evangélico, cristão. Mas veja que Deus, ele tem incomodado uma nação para levar a palavra dele. Por quê? Porque muitos estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus. E isso é tão grave. Nós estamos vivendo em uma atualidade onde a palavra ela está acessível de todas as formas. É no celular, é em áudio, é em forma física, papel. Em todos os meios de comunicação nós temos acesso à palavra. Mas as pessoas não querem. E Deus, assim como Ele chamou Amós, Ele tem chamado a sua igreja. O que eu estou falando aqui é a revelação da palavra, que Deus vem revelando para nós, para que, assim como Amós, por isso que eu fiz questão de trazer esse versículo, a revelação de Deus que veio a Amós. Aleluia. E qual é a revelação de Deus para você nessa noite? O que Deus vem falando desde a época que você aceitou Jesus, desde a época que você, né, entendeu o que é essa mensagem. A palavra de Deus que veio a fulano, a palavra de Deus que veio a ciclano, a palavra de Deus que veio a beltrano. E Deus está falando. Mas a igreja está se levantando para ir, para falar contra a política, contra a sociedade, contra o sistema social, contra tudo aquilo
que não está segundo os padrões de Deus, porque Deus está revelando a sua palavra hoje, a todo momento. A palavra dele é viva. Deus é muito dinâmico. Deus, ele não para. Ele tem uma sede assim insaciável para revelar a mensagem dele aos vasos que ele tem levantado. Agora vamos cumprir. Então o chamado de Deus geralmente vem a homens em tempos especiais. Esse momento que você está vivendo agora é um momento ímpar, é um momento único. E Deus traz a revelação dele agora, porque ele tem um plano para você nesse exato momento. Amanhã pode ser outra missão, pode ser outro objetivo, mas o importante é que eu e você venha caminhar sempre nesse sobrenatural de Deus. O tempo em que Amós profetizou pode ser conhecido por alguns aspectos. Vamos ver alguns. Primeiro, foi um tempo de prosperidade material, mas um tempo de distanciamento de Deus. Como o pastor falou hoje cedo, prosperidade material não significa que você está bem espiritualmente, ou que tudo isso significa que a vida da pessoa está, totalmente bem, porque é exatamente nesses momentos que nós precisamos fazer um balanço geral de como está a nossa vida. E nesse momento, como a nação estava em um período tanto militar como também financeiramente bem, a nação se deixou, relaxou, deixou de cumprir o que era a vontade de Deus. Faziam rituais, ia ao templo, mas e o coração? Aonde que estava o coração daquele povo? Deus está olhando, é para o nosso coração. Deus está olhando para aquela pessoa que entra na igreja, de um local de adoração, e se derrama na presença dele, e que está disposta a ajudar os necessitados, ajudar o aflito, ajudar o oprimido, porque nessa palavra de prosperidade material, existia os que estavam sendo oprimidos por conta daqueles que estavam lucrando. Então a sociedade ela tinha alcançado um certo patamar, mas os pobres, os necessitados estavam cada dia mais, os escravos, sendo oprimidos. E uma nação dessa forma, ela não está segundo os padrões de Deus. E Deus entra para mostrar o que estava errado.
E nesse momento ele levanta pessoas para trazer, para levar aquilo que é a vontade dele. E para isso precisa ser homens e mulheres que são corajosos. Foi um tempo de corrupção moral. Veja que não adianta ser rico se a pessoa está corrompida moralmente. O que foi feito para alcançar essa prosperidade? Colocando nos nossos dias, será que a pessoa precisou enganar outra para ter aquela riqueza? Será que ela precisou oprimir outra pessoa? Será que ela precisou pisar, enganar, mentir? É nesse contexto que a gente tenta explicar que a prosperidade, ela não significa uma vida espiritual saudável. Mas claro que a gente também tem a palavra que Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. E isso significa uma vida próspera. Mas dentro dos padrões de Deus, dentro do método de Deus. Isso faz com que essa prosperidade não seja apenas temporária ou momentânea, mas seja para toda a vida, tanto materialmente como espiritualmente também. Prosperidade material não é a garantia da aprovação de Deus, nem evidência de religião pura. Nós acabamos de falar. Precisamos sempre estar dentro do nivelamento de Deus. Ele não fala para a gente ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso inclui todas essas questões que nós estamos falando, né? E isso faz toda a diferença. A idolatria havia sido sancionada pelo Estado e misturada à própria adoração. Sabe aquela questão da pessoa vir para a igreja, mas está com a mente longe? A pessoa está na igreja, mas o seu coração está em outro lugar. Quando nós falamos de idolatria, não é somente aquilo que tradicionalmente a gente conhece, adorando a imagem ali, se prostrando a ela, mas é tudo aquilo que a pessoa coloca acima de Deus. Então, não adianta a pessoa estar de corpo presente, mas o seu coração está longe, porque Deus, Ele quer justamente o nosso coração. E quando nós pegamos aquilo que é mais precioso para Deus e entregamos para outros objetivos, Deus fica triste. Ele olha e vê todos os planos que Ele planejou para a vida da pessoa indo por água abaixo. E quem vai ficar feliz vendo uma situação dessa? Então, diante disso, Amós, ele é enviado para levar essa mensagem a uma nação que estava desta forma. Os pobres estavam sendo oprimidos. Ou seja, eu vou ter prosperidade à custa de quê? O que eu vou ter que fazer? Se eu vou desagradar o meu Deus, eu estou fora. Se isso vai me levar para longe de Deus, eu não quero, eu não aceito na minha vida.
Porque a maior prosperidade é um coração tranquilo, é uma mente sadia. E aí eu sei que eu vou ter a segurança que eu tanto desejo. O que adianta ter toda essa prosperidade e não ter uma mente tranquila? E saber o que eu tive que fazer para alcançar tudo aquilo. Então nós precisamos nos levantar como Amós para mostrar todas essas questões para a nossa sociedade dessa atualidade. A justiça estava sendo pervertida. O juiz que estava para julgar já não julgava segundo o que era o certo, mas sim em favor dos seus interesses, a fim, né, de obter lucros, vantagens. Essa era uma nação próspera. Essa era uma nação que estava bem economicamente, mas às custas de muitas questões que estava levando todo aquele povo para o juízo de Deus. A corrupção estava presente desde o palácio até o santuário. O santuário estava corrompido, porque o sacerdote falava o que agradava ao povo, e não o que era a vontade de Deus. E isso trouxe uma decadência, né, de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra. Porque o santuário, o sacerdote, ele tinha essa missão, mas eles também estavam corrompidos. Então a igreja de hoje, ela não pode estar corrompida. Ela não pode falar o que a sociedade quer ouvir, mas sim o que a sociedade precisa ouvir. É diferente, né? O que o povo precisa ouvir. O que os nossos amigos precisam ouvir, os nossos parentes. Qual é a mensagem? E lá no capítulo 2, versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Nessa expressão, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o meu juízo, é Deus falando, chegou ao limite, não dá mais para deixar, né, para tolerar. Agora é a hora, porque eles estão vendendo, estão oprimindo. A nação chegou em uma situação tão decadente que Deus agora entra em ação. Deus, ele vai mostrando, ele vai tentando trazer para o caminho, mas chega um momento que Deus fala, eu preciso mostrar, eu preciso trazer esse povo para um conserto, trazer eles para uma restauração, porque eles estão muito afastados da minha presença. Um terremoto de grandes proporções havia sacudido a terra antes da contundente mensagem de Amós abalar a nação. Será que de um jeito aquele povo não entende? Será que dessa forma eles vão entender o perigo, o risco que eles estão expostos?
Veja que hoje também está dessa forma. A gente vê a natureza gemendo, o planeta entrando em colapso, né? A situação climática, né, indo cada vez, né, de mal a pior. E o homem, isso é, né, por conta, os tempos mudaram, situação climática é por conta daquele país que está poluindo mais, o outro está poluindo menos. Mas, e o arrependimento? E o pensamento de volta para Deus? Porque Deus, Ele está enviando sinais, mensagens, alertas. E assim como os tempos de Amós, assim como os tempos de Joel, a nação está com os ouvidos tampados, não querem ouvir. Muitos estão bem financeiramente, muitas nações, mas e a vida espiritual? Ou será que também eles acham que não vão comparecer diante de Deus? Eis a grande questão, que os sinais estão na nossa frente. Amós disse: do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece um trovão. Os pastos murcham e tudo secam no Monte Carmelo. Os sinais de Deus estão latentes. O Senhor está rugindo como leão. Para quê? Advertir. Para que o povo entre em alerta. Um sinal de perigo. Um sinal de urgência. Está latente, perto, ao lado das pessoas. E muitos até se acostumaram, né? O grande problema é quando a pessoa escuta um sinal de alerta, até ela se espanta. Mas de repente, uma vez, duas vezes, três vezes, ela vai se acostumando com aquilo. Mas lembre-se, haverá um dia que todos comparecerão diante do trono de Deus. O chamado que vem de Deus é geralmente um chamado para entregar uma dramática mensagem. Deus levanta Amós para entregar uma mensagem de alerta. Não uma mensagem de conforto, não uma mensagem de que estava tudo bem, mas uma mensagem de conserto, uma mensagem de restauração, uma mensagem para que aquela nação se voltasse novamente para a presença de Deus. Da mesma forma, nos dias de hoje, falar o que Deus está mandando é mais difícil, não é? Porque falar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai dar isso, Deus vai conceder aquilo, né? É fácil. Agora, uma mensagem que nos traz a essa reflexão, uma mensagem onde, na nossa atualidade, nós precisamos dar esse grito de alerta para essa sociedade. Isso não é fácil, porque incomoda as pessoas, tira elas do seu local de conforto. Muitos profetas estavam prontos a entregar mensagens agradáveis
aos ouvidos, mas Amós entrega uma mensagem de juízo. Qualquer um poderia levar. Muitos lá do santuário poderiam levar mensagens, né, nessa categoria. Mas a de Amós, Deus precisou levantar um homem lá de Tecoa, lá de uma fazenda, para vir entregar essa mensagem. Um homem que não era, né, treinado na escola de profetas, que não tinha sido preparado para aquilo. Mas Deus olhou para ele e viu o potencial, não segundo os padrões da sociedade. O julgamento é pleno de autoridade em sua origem. Ele vem de Sião e não dos templos idólatras de Betel. A grande diferença é quando nós sabemos da onde que vem a mensagem. Se essa mensagem vem diretamente do altar do Senhor, guarde ela no seu coração. Procure praticar aquilo que tocou a sua vida nessa noite. E aí, você vai ver o que Deus pode fazer. O julgamento é como um alto rugido em sua natureza. O Senhor rugirá contra a nação pecaminosa. Sua voz precisa ser ouvida e sua mensagem demanda total atenção. Aqueles que escutam de um lado e saem do outro, da mesma forma, Deus vai agir. Veja que tem algumas coisas na nossa vida, já estou encerrando, tá, irmãos? Algumas coisas na nossa vida que não faz diferença. Exemplo, se você torce para um time A ou B, o seu time ganha ou perde, você fica alegre ali, né, ou você fica triste, mas aquilo não tem relevância na sua vida, economicamente, financeiramente, né, espiritualmente, não tem. Agora, quer ver outra coisa? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não gosto de política. Tudo bem, né? É um direito seu. Mas, quem a sociedade elege, afeta a sua vida, sim ou não? Da mesma forma, se a pessoa fala assim, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas questões, né? Eu não sigo ninguém, não adoro ninguém, também é um direito seu. Mas a palavra de Deus diz que todos comparecerão. Então veja que nós temos que ter essa noção. Gente, eu não vou votar em ninguém nesse ano aqui, tal, mas se for uma pessoa que não governe bem, eu vou sofrer por aquilo. Seja na questão econômica, seja na saúde, seja na segurança pública. Se eu também decido, não, eu não vou seguir a Cristo não vou seguir a Deus não, mas vai chegar um dia. Então, por isso que essa voz, ela precisa ter atenção. E eu tenho certeza, se todo ser humano falasse assim, eu sou ateu, mas eu vou conhecer essa palavra aqui e vou trazer ela, contextualizar ela com o que está acontecendo. Tenho certeza que eles iam começar a seguir a Cristo. Então, como leão, Deus ruge antes de despedaçar. Ele adverte antes de aplicar o seu juízo. Muitos falam, mas é um Deus mau, é um Deus assim, Deus está falando. Nós estamos aprendendo isso nessa série. Todas as séries, né?
Oséias, Joel, agora. Deus fala, olha, se arrepende, volte para mim, faça isso, faça aquilo. Aí eles preferem pagar para ver. Preferem falar assim, não, vamos ver o que dá, né? E o que deu, a gente conhece a história. A gente sabe o que aconteceu com a nação de Israel. Mas e hoje? Nós vamos pagar para ver também? Muito embora a mensagem de Amós troveje aos ouvidos de outras nações, a trombeta está embocada, né, ou seja, direcionada para Israel. Muitos estão ouvindo, mas existe uma mensagem para a minha vida. Essa mensagem ecoa em todos os lugares. Amém. Então veja que é uma mensagem para toda a nação, sim, mas existe uma mensagem também direcionada para cada um de nós. Quase que deu, viu? Amém, irmãos? Então, qual é a mensagem para as nossas vidas? Deus tem os seus métodos. Deus, Ele nos mostra, Ele se apresenta para nós como Ele é. Essas são as credenciais de Deus. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Eu sou o onisciente, o onipotente, o onipresente. Esse é Deus. Diante de tudo isso, ao ouvir a mensagem, como veio para Amós, o que nós vamos fazer? Essa é a grande pergunta que eu quero deixar para nós hoje. Como que eu vou me posicionar? Que Deus, né, nos abençoe nessa série de mensagens, né, e eu falo isso porque, né, eu peço para Ele que Ele venha abrir o nosso coração para entender, né, o que esses homens passaram, né, o que eles se dispuseram a fazer para cumprir ali a vontade de Deus. E Deus, né, Ele derrama da sua graça sobre todos aqueles que, assim como Amós, se levanta para levar a mensagem dEle. Amém?